Este tempo que temos dedicado aqui, denominado ID, nada mais é do que a maneira como a gente quer ser treinado. Então nós estamos aqui em um treinamento, e neste caso nós estamos reciclando algumas verdades e temas que nós já ouvimos muitas vezes e que nunca é demais a gente ouvir novamente. Então é só por esta razão, a fim de que o que estamos vendo nós vamos reproduzir com aqueles que estão chegando em nossa comunidade, que estão chegando nas nossas células. Então é por esta razão que a gente separou estes 4 encontros, hoje é o terceiro, para a gente conferir juntos. Não sei se todos sabem, mas a Comunidade da Graça, ela produziu este ano uma agenda muito bonita, e na contracapa dela nós estamos escrevendo a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores e a nossa estratégia. Então esta é uma agenda que para este ano eu vou confeccionar, mas para o mês de setembro e outubro, já pensando no calendário 2017. Por quê? Porque isto vai ajudar muito cada um de nós a, quando for abordado, qual é a estratégia que esta igreja tem para formar discípulos. Qual é a missão que vocês declaram ter para cumprir com o mandamento de Jesus, o ID? Quais são os valores que esta igreja prega? Então tudo isso você pode ter na contracapa, além de um planejamento de todo o ano, para nunca conflitar com alguns eventos da célula, com alguns desafios que você, porventura, faça com os seus irmãos na célula. E também tem uma coisa muito bonita. Nesta agenda, nós temos um roteiro, desde o alfabeto A a Z, de todas as áreas que as pessoas, quando procuram-nos para aconselhar, para pedir ajuda. Então nós temos, por exemplo, você quer falar sobre pessoas que estão vivendo um momento de depressão, e às vezes você não sabe como orientar, você não sabe o que fazer e o que falar. Então você vai na agenda, na letra D, e você vai encontrar todas as referências para você abordar e tratar esse assunto relacionado à depressão. E assim, outros assuntos do dia a dia. Você acha isso importante? Isso é bom? Isso ajuda? Eu acho isso de uma facilidade enorme, porque nós não temos que ter a capacidade de conhecer tudo. Mas se temos uma ajuda dessa, isso vai, sem dúvida, surtir muito efeito na nossa vida, não é verdade? E hoje, propriamente dito, você está aqui para aplicar comigo a terceira lição da apostila Siga-me. Você está com ela em mãos? Então abra comigo a sua apostila. Eu falei siga-me? Não. Voltando à fita. Firmes e constantes. Firmes e constantes. Então você vai pegar sua apostila e você vai abrir na página 41. O que eu e você estamos fazendo nesta noite, nada mais é do que entender qual é o trilho de treinamento que a Comunidade da Graça estabeleceu para que a gente possa cuidar bem das pessoas. Nós temos um trilho, você vai ver no decorrer desta noite qual é o trilho que a Comunidade da Graça estabeleceu para cuidar das pessoas na célula, aquelas que estão chegando entre nós, e de forma muito simples, muito objetiva, para que as pessoas entendam que elas entram no desafio da igreja local, na célula, elas são recebidas entre nós, elas são integradas entre nós, e depois nós queremos que elas se desenvolvam. Nós não queremos que essas pessoas parem apenas
neste desafio que o pastor Wagner acabou de mostrar. Que bom que as pessoas chegaram, que bom que as pessoas estão nas nossas células. Agora nós queremos dar a elas ferramentas para elas serem consolidadas, ajudá-las a se desenvolver e futuramente elas serem o que você já é hoje, um líder. Então isso torna a ferramenta e o trilho de treinamento algo muito prático, e você não precisa ficar desesperado em como preparar as pessoas para os desafios. Você e eu precisamos de duas coisas apenas: paixão pelas pessoas e ter uma vida de oração por elas. Se nós tivermos essas duas coisas, estejam certos que nenhuma dessas pessoas vão se perder. Amém? Na página de número 41, nós temos a lição desta noite que trata sobre o propósito e direção do G100, ou como temos dito aqui, das nossas células, que é a mesma coisa. E o trilho de treinamento. É isso que nós vamos conferir juntos nesta noite, tá bom? Vamos juntos? Então vamos lá. Neste slide, eu vou colocar aqui em alguns slides para resumir a lição, para ganharmos tempo. Mas tudo o que está nesses slides está na sua apostila. Então nós temos aqui 2 tópicos para considerar. Primeiro deles, a prioridade de Jesus foi cuidar dos seus discípulos, enquanto também ensinava e curava as multidões. Jesus investiu muito tempo na vida dos discípulos. E de que forma ele investiu esse tempo? Individualmente e em grupo. Ora ele estava fazendo isso 1 a 1, ora ele estava com um grupo maior, 3, 4 ou até os 12. A Bíblia diz em Marcos 3, verso de número 13, que Jesus subiu ao monte para orar. E depois de passar uma noite inteira orando, chamou 12 para andar com ele. Este grupo que Jesus chamou já estava andando, ouvindo e vendo Jesus. O grupo era muito grande. Mas Jesus, para selecionar estes 12, ele foi orar. Ele foi ouvir do Pai quem eram, porque ele não queria errar, ele queria ser assertivo. E isso faz toda a diferença. E vocês vão entender porque Deus mostrou à comunidade da graça o trilho de treinamento, para a gente acertar com todos na nossa célula. Podemos ilustrar o modo como Jesus formava discípulos com a figura dos 3 corações. Que figura é esta? Veja lá na tela. Nós temos o coração vermelho, que é este maior, e ouvimos isto domingo passado, relacionando Jesus e as multidões. Jesus desprezou as multidões? Não. Mas Jesus se concentrou nas multidões? Também não. Jesus se concentrou com os discípulos, com aqueles 12 homens. E Jesus aprofundou, ou seja, ele cavou no relacionamento dele, no individual. É como se Jesus fizesse da seguinte forma: Jesus, andando com eles, soube que João estava com uma dificuldade. João disse para o grupo que estava tendo um problema na casa dele. Compartilhou isto com o grupo e Jesus ouviu. De posse desta informação, andando, diga andando. Jesus não sentou-se para dar aula. Jesus relacionou-se na informalidade, chamando talvez João para andar um pouquinho à frente, sem que os 12 ouvissem. Começou a perguntar: João,
aquela situação que você compartilhou semana passada, que você ouviu como você deveria fazer e agir, você tem tido avanços? Como está esta situação? Talvez João tenha respondido: olha, obrigado pela dica, obrigado porque eu não tinha visto por este ângulo, foi tão bom. Aí Jesus, de certo, disse: olha, que bom, fico feliz. E conseguiu ver resultados na vida de um. Talvez ele tenha feito isso na semana seguinte. João, já que avançou, você tem vitórias para contar sobre aquela situação? E João deve ter tido vitórias, e compartilhou com Jesus, e depois compartilhou com todos os 11. Isto é fantástico, meus irmãos, porque Jesus deixou-nos o exemplo. É como se eu e você pudéssemos dizer: olha, eu vou fazer um plágio. Plagiar Jesus não é mal, a gente não pode plagiar as outras coisas, mas plagiar Jesus a gente pode. A gente olha para ele, vê como ele fez e imita-o. Nós não precisamos redescobrir a roda já foi inventada, Jesus já fez, de forma que nós aprendêssemos com ele. E nesses 3 corações fica muito claro qual é o método, qual é a essência para a gente cuidar das pessoas. Porque muitas vezes nós nos deparamos com o seguinte quadro: tenho ali um grupo de amigos, meus irmãos, 5, 6, 10, não importa o número. Como eu vou dar conta de cuidar de cada um? E como eu farei isto com profundidade? Como eu vou atingir o cerne, o âmago das pessoas? Talvez muitos de nós fiquem com esta dúvida e achem isto muito difícil. E é verdade. Se nós tentarmos fazer isto com 10, 12, 15, nós não vamos conseguir. Mas se nós fizermos isto 1 a 1, diga 1 a 1. Fale para o seu irmão, 1 a 1. Nós vamos obter os resultados que tanto ansiamos. Veja o modelo que a comunidade da graça estabeleceu para nos ajudar. Preste atenção. Que diferença tem do slide anterior para este? Nós temos a igreja local ali, no círculo maior e externo ali? Temos. Temos a célula? Também temos. Temos o discipulado 1 a 1? Temos. Agora tem ali uma seta, e no círculo menor, nós temos o que escrito lá? Aqui está o segredo. Por que temos tido dificuldades de integrar, de desenvolver e depois enviar essas pessoas para serem discípulos de Jesus, fazer o que nós estamos fazendo? Porque nossa metodologia está errada. Embora tentemos fazer este 1 a 1, na grande maioria nós não temos concentração e damos dicas importantes, boas, necessárias, mas não fundamenta a essência do discipulado. O discipulado só existe para uma coisa, diga, uma coisa. Isso está escrito em Gálatas 4,19. Abre a sua Bíblia. Gálatas capítulo 4, verso de número 19. Veja o que está escrito em Gálatas 4, verso 19. Encontrou aí na sua Bíblia? Veja o que Paulo disse para os discípulos que ele estava formando, treinando. Meus filhinhos, encontrou? Na sua versão? Meus filhinhos, por quem de novo, ou seja,
Paulo estava dizendo aqui, olha, não é a primeira vez, não é a segunda, nem a terceira. Foram inúmeras as vezes que eu cuidei, que eu servi vocês. E Paulo está dizendo, filhinhos meus, de novo, eu estou sentindo o quê? Dores de parto. Para quê? Para que Cristo seja formado em cada um de vocês. Qual é o alvo do discipulado? O alvo do discipulado é eu formar um líder. Não. O alvo do discipulado é você formar Cristo nas pessoas. O alvo do discipulado é você formar o caráter, formar a natureza de Jesus nas pessoas. Por isso não dá para fazer com muitos. Quando eu dava aula no CTL, que é o antigo curso Sempre Abundantes, eu descobri uma vez um livro intitulado Mutualidade. E lá contava uma história, este autor, que dizia o seguinte: havia um pastor que tinha muito zelo para preparar o seu sermão. Ele começava, após o domingo à noite, já orar para pregar o próximo sermão. Pedia a Deus a direção, preparava o sermão com zelo. Quando chegava o domingo, que antecedia minutos a sua preleção, ele orava, as mãos estavam frias, suadas. E aí ele subia ao púlpito, dizia assim: irmãos, graça e paz, vocês são bem-vindos. Deus tem uma palavra para você neste lugar. Deus não vai desapontá-lo. Mas vamos pensar que neste público estava o Gil. E o Gil está vivendo um drama no seu trabalho. Está desesperado. Não sabe mais como fazer para mudar a situação. E o Gil então ora: Senhor, Tu conheces o momento que eu estou vivendo. Senhor, que eu ouça a Tua voz nesta noite através do meu pastor. Mas além do Gil, pode ser que o Rafael, e o Rafael também ora. Diz: Senhor, fala comigo nesta noite. Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Senhor, eu sei que Tu vais falar comigo através da vida do meu pastor, que vai pregar. Não bastando, o Ronaldo e a Silmara também passam por um momento de grande aperto no coração, que é relacionado aos filhos. Os filhos não estão bem, não querem mais ir à igreja, estão vivendo momentos difíceis, não sabem o que fazer e oram também. Deus, fala comigo, fala com a Silmara. Responde, Senhor, dá a nós a direção, o caminho. E eles vêm ao culto. Aí o pastor Valmir, que se preparou, que orou, que pediu direção, que disse graça e paz, e disse: amados, que bom que você está aqui. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia, porque hoje eu vou falar sobre o cristão e a Amazônia. O Rafael fala: Senhor, o que é que está acontecendo, Senhor? Meu pastor vai falar sobre a Amazônia. Eu estou querendo ouvir sobre como eu me livro desta dor. Não obstante, o Ronaldo e a Silmara olham um para o outro e diz: estamos lascados na vida. Esperar Deus falar através do Valmir não vai funcionar. Mas se eu e você
estivermos em uma célula, diga, uma célula, sem eu ter a responsabilidade de atingir a sua necessidade, como faço muitas vezes no púlpito, eu me esforço, Wagner faz todo o esforço possível, e muitas vezes não atingimos. Na célula é diferente. Na célula a gente tem um grupo menor, a gente conhece o momento das pessoas, a gente sabe o que elas estão precisando, e a gente sai do genérico para o específico. Ah, Gil, eu tenho acompanhado essa sua luta, sei que você está desesperado pela sua profissão. Sabe, Gil, quando acabar a célula, você pode ficar um pouquinho mais, que eu vou falar com você e vou orar com você sobre isso. É exatamente isto que este material está propondo. É nós sairmos do genérico e irmos para o específico. Veja comigo. Quais são os benefícios de uma célula? O GECEM e o trio de treinamento. Vamos aqui. A partir do exemplo de Jesus e da primeira igreja, você vai entender por que a comunidade da graça tem um trilho e não tem um vagão. Você vai entender agora. A comunidade da graça desenvolveu seu modelo de pastoreio focalizado em formar discípulos, ensinando-os a viver de acordo com a palavra de Deus. Por isso, nos organizamos em grupos grandes. Lembram-se do exemplo que o Wagner sempre dá de uma asa, a asa da celebração, dos cultos, tanto pela manhã quanto à noite, e também dos grupos caseiros, pequenos, das nossas células. Nós chamamos estes grupos de GECEM ou células, porque significa grupo de comunhão, edificação e o que mais? Por isso que nós trabalhamos com células. Primeiro porque é um modelo bíblico, e é a forma como a comunidade da graça encontrou para verdadeiramente pastorear as pessoas, para elas não dependerem do sermão do domingo. Está claro isso, irmãos? Olha os benefícios da célula. Você pode ler em voz alta ali? Valoriza. Depois, facilita o atendimento às diversas necessidades espirituais e materiais de cada um. Terceiro, gera oportunidades para cada membro participar significativamente na vida da igreja. Quarto, alcança pessoas que nunca iriam numa igreja de crente. 5, produz segurança para os membros. Sexto e sétimo, próximo, motiva a alcançar outras pessoas para Jesus. Melhor ambiente para cuidar dos novos convertidos. Não limita o crescimento. Melhor lugar para formar líderes. A vida pessoal se torna o maior testemunho e não o cargo ou título. Então, o resumo está aqui, ó. Cada membro da comunidade da graça deve fazer parte, primeiro, da igreja local. Todos os membros devem estar, e aqui está adaptado à realidade de uma igreja muito grande, que não é o nosso caso, pelo menos em um culto. Nós queremos que todos sejam líderes,
sejam pastores, seja rebanho, venham nos dois, porque são propostas distintas. Hoje, em muitas igrejas em células, o mesmo sermão que se prega de manhã, prega-se de noite. Então não se exige que as pessoas venham nas duas celebrações. Como nós temos dedicado as manhãs para o crescimento, que denominamos ensino, então a proposta pela manhã é ensino. À noite é que temos a nossa celebração. Aí temos séries, temos campanhas, temos adoração, temos apresentações de ministérios, que são as celebrações. Mas nós queremos que cada membro, estes nomes que nós oramos agora, para que domingo estejam aqui, para receber a continuidade da integração, nós queremos que essas pessoas, desde o seu início, aprendam e sejam desafiadas e inspiradas a virem nos dois cultos. Depois, que participe de uma onde pode ter comunhão com outros irmãos, onde pode orar, pode ajudar outros, pode receber ajuda e aprender a viver em comunidade. E o terceiro e último, que é transformar todos, através do discipulado individual, em discípulos de Jesus. Todos precisam de cobertura, ter amizade profunda com um cristão mais maduro. Cristão, seja ele novo convertido ou integrado, que não tem uma pessoa mais madura que ela está exposta, ela está correndo riscos. Então nós não queremos que as pessoas sejam largadas, sejam apenas lançadas na célula e não tenha o devido cuidado. Amém, queridos? O trilho de treinamento, o que é isto? Traz a ideia de um trem que se desloca somente para a frente. Como temos dito nos nossos treinamentos para pastores, você pode ir a que velocidade quiser, contanto que você vá na mesma direção em que o trem está naquele trilho. O trilho só vai para uma direção, só vai para um lugar, e aí não estamos aqui determinando a velocidade. Talvez para uma célula ela vá mais lenta, para outra ela seja mais ágil, mais rápida, mas lá na frente todos chegarão no mesmo lugar. Ao longo desse caminho há várias etapas que nós chamamos de estações, que precisam ser concluídas. As etapas compreendem o que mesmo? Vida pessoal, familiar, profissional e ministerial. O objetivo é que cada membro siga este percurso, cumprindo com várias etapas de treinamento e se tornando um líder aprovado e preparado para toda boa obra. No nosso trilho, nós temos estas estações, ou as etapas. A etapa I do modelo ID, o que é mesmo? É o início da vida cristã. O D se refere ao quê? Ao desenvolvimento, que é desenvolvendo a maturidade. Que a partir do segundo semestre nós teremos aqui um fórum para desenvolvimento de um material intitulado Maturidade Cristã, que aí nós vamos aprofundar alguns temas, e isso diz respeito a cada um de nós. E temos a estação do enviar, que é justamente quando a gente forma líderes. Então, para você enxergar o nosso trilho, aí ele está na sua apostila, e ele está lá agora para você enxergar de forma mais ampla. Então, a estação do integrar, preste atenção, nós estamos falando do material Firmes e Constantes, que é justamente esta estação. Nós poderíamos ter feito
Os encontros de paz, parece-me que a Márcia e o Cláudio estão fazendo e já estão tendo resultados em relação a esses encontros de paz, ou seja, são pessoas novas. São 8 encontros nas casas ou na casa, em que a gente apenas aborda coisas muito simples da vida cristã. Temos o bem-vindo, que é isto que você ouviu nesta noite, quando o Wagner comentou que retira as pessoas numa primeira abordagem, liga para elas, semana que vem elas voltam para tomar um café, e aí sim elas vão receber o livrete, bem-vindo. Lá elas fazem a decisão e lá elas recebem já o direcionamento para estar em uma célula. Na sequência temos o Firmes e Constantes, que é este material, que não é para ser feito neste formato. Isto que eu estou fazendo não deve ser feito por você e nem por mim na célula. Isso é para ser feito sentados a uma mesa, na informalidade, com uma garrafinha de café, uma garrafinha de água, conversando. Diga conversando. Não é pregando, é conversando. E depois temos a sequência: vida vitoriosa, batismo e o siga-me, que já está acontecendo no nosso caso através das células. Você pode perceber que quem não está em célula nesta comunidade está perdida. Porque quando nós falamos aqui de temas relacionados a esta apostila, elas devem perguntar: do que se trata? Do que eles estão falando? Por isso nós temos que orientar as pessoas, estimular as pessoas a estarem em uma célula, para elas receberem todo o material do nosso trilho. E aí temos as outras estações que nós vamos passar por cada uma delas, e vai ser muito bom para cada um de nós, até chegarmos à estação de enviar as pessoas. Por conta da necessidade, da urgência, algumas das nossas células estavam inchadas, ou seja, um número muito grande. Nós abrimos uma exceção este semestre. Nós tivemos um encontro, tivemos mais de 30 inscritos que fizeram paralelamente ao ID o nosso curso Sempre Abundantes, que é o curso de formação de líder de célula. Quem fez o curso Sempre Abundantes e está aqui nessa noite, fique em pé. Pronto. Para você entender o que eu estou falando. Todos esses ou já estão liderando células, ou vão passar a liderar célula em breve. Obrigado. Finalizando, na sua apostila, lá no final, nós temos o refletindo, o aplicando e depois um tempo de oração. Após compreender como a comunidade da graça funciona como igreja, nós queremos ser o exemplo do pastor que preparou o sermão sobre o cristão e a Amazônia, ou nós queremos cuidar de cada um? Estou disposto a participar ativamente? Algo que nós precisamos responder. Estou disposto a caminhar pelo trilho a fim de amadurecer e crescer na fé e no conhecimento? Estou disposto a participar assiduamente do culto de celebração, dos encontros da célula? Tenho ainda alguma dúvida? E olha, abra um parêntese aqui. Alguém deve estar se perguntando: mas eu preciso participar de todas as etapas deste trilho de treinamento? Sim, todos nós, sem exceção. Mas eu já participei no passado. Eu também. Eu não sei, eu já perdi a conta de quantas vezes eu passei pelo encontro Vida Vitoriosa. Aliás, todas as vezes que tem, eu faço. E todas as vezes que eu faço, o Espírito Santo cata eu.
essa expressão não está correta, mas para você entender, uma linguagem atual. E diz assim: rapaz, esta área aqui está pendente, você vai tratá-la? Posso cuidar desta área? Então é uma bênção. Então fale para o seu irmão: você vai passar por inúmeras reciclagens, mas é para o seu crescimento, é para o seu desenvolvimento, é para a sua maturidade. Segunda pergunta do Refletindo: a igreja, a comunidade da graça, prioriza formar discípulos, ensinando-os a viver de acordo com a palavra de Deus? Ao compreender esse propósito, estou animado em ser cuidado, em cuidar de outras pessoas? A resposta que você precisa dar, e eu também, é: eu faço isto por obrigação ou faço isto por entusiasmo? Ah, porque me mandaram, sabe? Eu fui fazer o curso porque, afinal de contas, meu líder falou: vai lá. Vai lá? Vai lá? Por fim, a terceira pergunta do Aplicando: ao ver o funcionamento da igreja como um todo, o que eu preciso fazer imediatamente como membro da comunidade da graça? A resposta é: eu preciso passar por todas as etapas do trilho de treinamento. Quais seriam as providências práticas que devo tomar a partir de agora? Aí você pode listar ou elencar suas prioridades. Olha, isto é prioridade. Preciso passar por essas etapas, preciso ouvir, preciso aprender, preciso crescer, para eu depois fazer com outros. E temos o tempo de oração. Amém? Então, peço a gentileza de vocês ser prático, objetivo, não seja prolixo. A objetividade é uma arma poderosa, mas quando nós não somos objetivos, nós atrapalhamos o processo. Pai, obrigado por esta noite. Leva-nos para o descanso. E obrigado, Senhor, por esta semente que foi lançada no nosso coração. Guarda, Senhor, para ela frutificar. Em nome de Jesus. Amém.